Um caso recente chamou a atenção da imprensa e do público. Uma idosa foi explorada por 72 anos no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ela passou a vida inteira trabalhando sem receber qualquer tipo de salário ou benefício. Após uma denúncia anônima, a idosa foi resgatada. Quando a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil, em 1888, milhares de pessoas não tinham renda ou até mesmo onde morar. Como consequência, foram condicionadas a trabalhar para os antigos donos de escravos. De lá para cá, outros cenários de trabalho foram criados e algumas leis definidas. Porém, diante da desigualdade social e do racismo estrutural, empregadas domésticas, cuja maioria são mulheres negras, exercem a função onde não são raros os relatos de profissionais que foram inseridas em ambientes de exploração e trabalho excessivo. Tinha 9 anos, precisava ajudar minha mãe, e uma senhora precisava e eu fui. Era cansativo, porque eu estudava na parte da manhã e da 1 até as 7 da noite eu trabalhava na casa dela. Eu limpava a casa, eu fazia comida, eu subia em 2 blocos para alcançar o fogão e fazia comida, deixava a janta pronta e ia embora para casa. Depois eu, com 11 anos, fui trabalhar numa casa que eu dormia, ficava a semana inteira lá, só vinha para casa sábado à tarde e voltava na segunda de manhã. Era cansativo também, porque eu trabalhava o dia inteiro, tinha que esperar eles jantar, para depois eu jantar e lavar a louça. Não podia dormir não podia deixar a louça suja, tinha que lavar a louça primeiro. Depois que eu ia dormir. Dormia num porão. Uma escada, descia uma escada e lá tinha uma cama e um monte de coisa, que era um porão. Um monte de coisa junto e ela arrumou uma cama lá para mim. E eu dormia lá. Fiquei lá por volta de uns 2 anos. Minha mãe não falava nada, porque minha mãe tinha um monte de filho pequeno, precisava que a gente fosse trabalhar para ajudar. Eu trabalhava, recebia o salário e dava tudo na mão dela. Eu nem via o dinheiro. Na verdade, é a privacidade que você não tem, porque é um ambiente que não é seu, né? Você está no trabalho. Então, isso de qualquer forma te deixa, tipo, meio que prisioneira. Já me senti desrespeitada numa tal forma de eu ter que ir no Ministério do Trabalho, mesmo estando trabalhando com eles e eu ter que fazer isso porque eles negaram umas férias minha. Eu tinha 3 férias vencidas e eles queriam sonegar uma. Aí eu tive que recorrer, mesmo trabalhando lá, e eu ganhei. Então isso me deixou muito constrangida porque a gente se dedica a vida inteira e isso acontece, é normal acontecer. Agora, recentemente, trabalhei numa casa de uma médica e ela me registrou, só que ela não me pagava meus direitos. Aí eu tive que colocar na justiça. E depois, quando eu pedi para ela me mandar embora, que ela me mandou embora, ela não me pagou meus direitos, né? Os direitos que eu tinha, né? Uma vez faz tempo, também era menina também, não era nem casada, menina, com uns 15 anos. Eu trabalhei numa casa que o marido dela, da mulher, eu trabalhei pouco tempo nessa casa. O marido dela era muito, vinha querer mexer com a gente, comigo no caso, né? E chegou uma época que eu não quis mais ficar. Eu pedi para ir embora. Eu falei que eu não queria mais trabalhar lá. Ela perguntou o motivo, eu não falei. Eu não contei para não dar, porque sempre fica sobrando pra gente. A gente que é errado, a gente que como é empregada doméstica, sempre sobra pra gente. Nessa época mesmo dessa casa que eu trabalhei, o marido da mulher ficava falando coisa, mexia com a gente, entrava no quarto, no caso, né? E nessa casa eu tinha um quarto de empregada mesmo, não era porão, era um quarto, mas ele ia lá, a porta não, né, não tinha chave, ele entrava e ele entrava, queria falar coisas horríveis, coisas nojentas, e era horrível, eu dormia com medo. Muitas das vezes eu colocava peso na porta para encostar a porta, para se caso no meio da noite empurrar e eu escutar. É horrível. Mas aí depois eu saí. Eu pedi para ser mandada embora. Mandada não, eu pedi para sair, porque eu não era registrada, não era nada.
Eu era menor, tinha na faixa dos 15 anos. Eu nunca me senti que eu fosse da família, porque isso não existe, não tem como você pôr na sua cabecinha que você é da família deles, né? Porque você não é, você é uma funcionária. Em nota, o Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo orienta que estas profissionais não devem ser enxergadas como parte da família. Alega ainda que a expressão é frequentemente dita pelos empregadores por pura conveniência e não afeto. Questionamos de que maneira o sindicato lida com casos de trabalhos análogos à escravidão. O Sindoméstica afirma cooperar com o Ministério Público do Trabalho para receber denúncias e apoiar vítimas. Em prol disso, o Ministério é o novo integrante do Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho. A iniciativa tem o objetivo de resgatar e prestar atendimento especializado para trabalhadores que estiveram em situações de vulnerabilidade social. Eu trabalhava lá e era como se fosse uma filha para ela. Ela falava que tinha 4 filhas, ela tinha 3 dela mesmo, né? E eu, que ela falava que eu era como uma filha dela. E eu fui tratada, pelo tempo que eu trabalhei lá até eu casar, eu fui tratada como filha. Saía com ela, viajava com ela não fazia decepção dos filhos dela para mim. Tivesse que dar bronca nos filhos dela, ela dava, igual que dava em mim, não tinha diferença. Do jeito que ela brigava com os filhos dela, ela brigava comigo. Nunca me bateu, mas brigava feio mesmo, de dar bronca, pôr de castigo, normal mesmo. Limpava e os filhos dela não. Eu era empregada lá, mas, né? Eu tinha o meu quarto de empregada, era um quarto com um banheiro e uma cama e um guarda-roupa. Simples. Vejo como uma profissão normal, como uma qualquer outra. Como se fosse uma pessoa de jornalista, uma médica, um advogado. Porque se eu não limpar a casa dela, das mulheres, as mulheres vão ficar lá com a casa suja. Que é um trabalho como o outro. Eu não vejo diferença. Eu tenho uma amiga que tem vergonha de falar que é diarista. Eu não tenho. Sinceramente, eu tenho orgulho de falar que sou diarista.